É um jornal do New York Times, uma única edição diária, na época a gente falava jornal ainda, né? O jornal lá do New York, num único papel, num único dia, tinha mais informações do que uma pessoa recebia a vida inteira na Idade Média. E isso piorou ao longo do tempo. Hoje a gente tem num dia só um absurdo, uma enxurrada de informações, e isso acaba criando todo esse universo do brain rot, dessa decadência mental, certo, meu amigo? Isso que você trouxe é muito interessante, meu amigo Paulo Camargo, porque isso talvez justifique também o excesso de pessoas falando coisas sem profundidade, porque como os tempos são menores, eu não preciso mostrar que sou profundo, que eu entendo daquele conteúdo que eu estou falando, eu simplesmente vou lá e jogo as informações. Faz sentido? Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por China Gate, Minimal Club, OneBeat, Sigam, Wake, PayPal. Muito bem, amigos do Varejo, estamos aqui de volta aqui com mais um Varejo Cast para vocês, aqui sempre trazendo as principais tendências, né, do mundo do varejo. Toda terça-feira tem Tendência e Pendência, toda quarta-feira tem Varejo Cast Convida. Essa sequência fabulosa de entrevistas que tá rolando, uma melhor que a outra, né, Fred? Cara, Caio, e a quantidade de comentários aí elogiando as nossas entrevistas, o Varejo Cast Convida. É bom demais ver, né, o pessoal comentando, o pessoal compartilhando. Maravilha, meu. Tem muito mais. E toda quinta-feira tem Varejo Cast News pra você com as notícias e tal. E, Fred, cara, tudo a ver com o último Tendências e Pendências que a gente trouxe semana passada, que a gente falou do AI Slop, né? O desleixo de tudo que está acontecendo com esse excesso de informações da IA criando e alimentando a internet ali. A história falando até da internet morta, internet zumbi. Cara, tem tudo a ver com o tema que a gente está trazendo hoje, certo, meu amigo? Certíssimo. Hoje a gente vai falar do brain rot, né? O brain de cérebro, de mente, né? E o rot, que quer dizer exatamente o que o brain rot, meu amigo Caio Camargo. Rot vem de apodrecido, né? Rotten, que é coisas apodrecidas, né, cara? Rotten. Tem inclusive aquele site, né, de crítica de filmes. Rotten Tomatoes. Tem o Johnny Rotten também lá, do Sex Pistols, lembra, cara? O Johnny Rotten, Joãozinho podre. Mas o Brain Rot tem tudo a ver com esse impacto negativo que os hábitos digitais estão causando nas pessoas. A gente já falou isso, assim, separadamente em alguns episódios, desse excesso do digital e como isso está contaminando a sociedade. Isso tem tudo a ver com a geração Z, geração alfa, tudo que a gente fala, o mercado todo, o tempo todo, né? Fica ligado que esse episódio vai ajudar você, principalmente, a perceber se isso está acontecendo dentro da cultura da tua empresa. Lembrando, eu quero sempre a tua empresa, né? Para você como empreendedora, para o teu negócio nessa história. Então, para verificar se isso dentro da cultura da tua empresa pode estar acontecendo ou não e como você evita essa questão toda, certo, meu amigo? Certíssimo, né, Caio? Porque é importante que o líder esteja muito antenado com o que está acontecendo no entorno e o que pode estar influenciando positivamente e ou negativamente aí os comportamentos dos seus funcionários, dos seus líderes também, e que isso pode influenciar negativamente na qualidade de vida dessas pessoas e também, consequentemente, na produtividade no trabalho, né? Exato, cara. E isso é o que a gente costuma falar que é quase uma decadência mental, né, cara? É uma decadência mental por tudo isso que tá acontecendo. E eu lembro que a gente falou lá atrás, só pra gente recapitular uma coisa que a gente falou, quando a gente falou um pouco desse... É minha tese, tá? E me desculpa a audiência, eu não sou médico, não sou... É muito mais minha tese, mas TDAH para mim é quase uma questão já social, né? Uma questão que muita gente acha que vem de DNA, vem do comportamento e tudo mais, mas acho que a gente tem recebido tantas informações, né, que o nosso hardware, né, o nosso cérebro, não consegue mais acumular, né, tanta informação disponibilizada. Eu lembro que tinha um vídeo super bacana que rolava na internet, esqueci o nome agora, que era uma série fantástica, deve ter visto também, Fred, que ele falava que uma pessoa, né, é um jornal do New York Times, uma única edição diária, na época a gente falava jornal ainda, né? O jornal lá do New York, num único papel, num único dia, tinha mais informações do que uma pessoa recebia a vida inteira na Idade Média. E isso piorou ao longo do tempo. Hoje a gente tem num dia só um absurdo, uma enxurrada de informações, e isso acaba criando todo esse universo do brain rot, dessa decadência mental, certo, meu amigo? Certíssimo, Caio. É uma questão muito de comportamentos, né? Uma nova cultura que vai influenciando como as pessoas vivem, convivem e reagem ao que está acontecendo no seu entorno. Então, a gente está, de vez em quando, conversando sobre hábitos que a gente tinha de leitura, de dialogar sobre as coisas de uma forma mais profunda, e como, de uma forma ou de outra, esse mundo digital hoje ele é mais raso, né? Então você só faz o mergulho se você optar por ele, mas pouquíssimas vezes a pessoa pega, separa algo e vai mergulhar naquele conteúdo. Hoje, a pessoa
muitas vezes prefere ficar naquela, né, no shallow, né, Shallow. na maré rasa, né? Varejo Cast traduzindo shallow, por favor. Eu lembrei da música da Lady Gaga lá do filme. Fica ali no raso, e aí assim, é muito conteúdo, muito veloz, pouca crítica e raciocínio, e também essa questão da escrita, as pessoas usando mais áudio do que escrever, usando mais emojis do que palavras. Então tudo isso vai formando uma nova cultura que vem danificando, como você falou muito bem, algumas áreas aí do nosso cérebro, né? A gente pode dizer aí que temos um novo bug. Então o bug do milênio foi ali nos softwares, e agora é no nosso hardware mais importante, um dos mais importantes, que é o nosso cérebro, né, cara? E você falou um negócio que toda vez que eu começo a conversar com as pessoas, eu sempre pergunto isso e a resposta é sempre a mesma, né? Quase todo mundo que a gente conhece já não consegue mais ter foco de leitura, por exemplo. Por que a gente não tem mais foco de leitura, né? Então, assim, você pegar um livro para ler, muita gente tá lendo a língua, depois eu falo o que eu tô fazendo para tentar reverter isso, mas muita gente que pega livro para ler, passa 1, 2 páginas, 3 páginas depois já não sabe mais nem o que tá lendo, já se perdeu, o cérebro foi para outro lugar. Essa questão da gente ser multitarefa e parecer que a gente teria que ser multitarefa, que o ideal era ser multitarefa, alimentou a gente. Que é um monte de coisa pensando ao mesmo tempo, e a gente vem de um universo que cada vez mais a gente está lendo cada vez menos, cada vez tem mais informações, né, no horizontal, mas menos aprofundadas no vertical dessa história. Então, para muita gente você pergunta e fala assim, como é que você se abastece de notícia? E a pessoa fala assim, eu leio os principais portais. Você lê os portais ou você lê os headlines, as manchetes, né, o título de cada notícia? E a maioria das pessoas para na notícia. Ou para no Twitter, né? Pega só a manchete do Twitter ou a manchete de alguma coisa e não desce o conteúdo, né? E isso é um mal absurdo nessa história toda, tanto que as próprias redes sociais estão aprendendo a trabalhar isso para engajar mais as pessoas, inclusive, certo, meu amigo? E que isso, né, Caio, eu não sou jornalista, mas me lembro de conversar com alguns, isso naquela época do jornal, se muito bem, existia o lead da matéria. O lead da matéria é aquele primeiro parágrafo, que tinha que dar um resumo geral sobre o que era toda a matéria, de uma forma atraente para que a pessoa quisesse mergulhar na matéria toda. E aí o que aconteceu é que a gente vive hoje no mundo dos leads, no mundo até não é nem dos leads mais, porque o lead até tinha muita informação, no que você falou, das highlights, das manchetes. Então, esse é um ponto. Então, ao invés de mergulhar e a gente está estimulando o nosso cérebro, só está estimulando o nosso cérebro muito mais e muito mais rápido, né? Eu tenho que pegar rápido tudo que eu tenho. O mundo que a gente vive hoje, não sei se faz sentido, a gente brincava, né, cara? As pessoas há 20 anos atrás, 25 anos atrás, né, as gerações anteriores, elas passavam o dia inteiro, ou eu lia de manhã um jornal impresso sobre o que aconteceu no dia anterior, ou ao longo do dia eu esperava à noite o jornal da noite para ver o que aconteceu no dia, porque eu trabalhei, segui meu dia e vou me preocupar com as notícias e tal. Hoje, quando as pessoas assistem um jornal noturno, ou vê um jornal, uma revista, a notícia já é velha. 2 horas depois a notícia já tá velha, 3 horas depois a notícia já tá velha. E isso cria esse FOMO, né? Esse fear of missing out, de perder a notícia, perder o conteúdo das pessoas, é um monte de coisa interligada, né? As pessoas cada vez com medo de saber cada vez menos, então lendo um monte de coisa ao mesmo tempo, absorvendo um monte de coisa, e o nosso cérebro não tem capacidade para absorver tudo isso, então se perde muito no limbo. Ao longo do dia a gente se perde no meio das notícias. Faz sentido, meu amigo? Faz total sentido, isso já me lembra de outra coisa que é impactada por esse momento, as músicas, cara. Se a gente pegar, né, como as músicas eram antes, né, que ela tinha todo um começo devagar, e ela ia criando ali toda uma história para chegar no ápice ali da música, que seria o primeiro refrão, e depois esse refrão poderia se repetir ou não. Hoje a música, ela, além de ser mais curta, né, as músicas de 2 minutos, 1 minuto e 50, ela já começa no refrão. Então, porque é o que tá valendo hoje. Tu me chama a atenção de uma coisa, cara, que eu não tinha me tocado, mas se você pegar trailers de filmes, como estão sendo produzidos hoje os trailers de filmes, antes a gente tinha um trailer, ele contava quase uma narrativa, era quase uma escola criar o trailer do filme. Existe uma família em um canto sideral, que não sei o que, tinha uma história. Agora, o que eles fazem? Eles parecem quase a primeira batalha, né, faz alguma coisa, uma batalha, uma cena chocante, impactante, logo no começo, para despertar tua intenção pra você seguir, senão o pessoal vai embora. Então, quando a gente falou da linguagem do TikTok, a gente falava muito da linguagem de edição, né, que até o espaço entre falas está sendo cada vez mais achatado, né, então aquele negócio, então qualquer 5 segundos de respiro, de pensamento, as pessoas vão para um outro canal, vão para outro conteúdo, ou seja, arrasta para cima e começa a buscar outra coisa, né, meu amigo? Tudo se resume à velocidade hoje, né, velocidade de
tudo está sendo muito mais importante para atrair as pessoas. E isso, né, Caio, tem tudo a ver com essa introdução que a gente fez, porque o brain rot, né, que é esse cérebro apodrecido, que é um fenômeno do slop, né, exatamente da internet morta, como a gente falou no último Tendências e Pendências, é uma consequência de tudo que vem acontecendo e que a gente vem falando. Então, a gente vem usando menos o cérebro, a gente vem cada vez exigindo menos da máquina, né, de raciocinar, de desenvolver o senso crítico, e é como se o nosso cérebro ficasse assim, saturado por informações rápidas, porém de pouco valor. Exato. Agora você imagina isso com o time, né, Fred? Quando a gente tem um time que precisa tomar decisão, que precisa dialogar com o cliente, que precisa responder as coisas. Então, assim, a profundidade de resposta tem sido impactada nessa história também, né? Total, e aí é um problema, porque quanto mais a gente consome esse tipo de conteúdo, mais difícil vai ficar para a mente se concentrar em tarefas que exigem um nível maior de atenção. Isso traz problemas para as empresas, porque muitas das atividades são atividades que exigem um nível de atenção muito grande sobre o aspecto de darem errado, inclusive de serem perigosas, né? Controlador de voo, que eu acho que é a que mais foco precisa o cara precisa ter, acho que é uma das que o cara precisa mais ter foco, né, cara? Tanto que o cara pode trabalhar acho que 2 ou 3 horas no máximo, né, sequenciado, ele não pode ficar mais do que isso, né? Tem que fazer troca de turno. Aí você imagina, qualquer tarefa que exija atenção por uma questão de responsabilidade, de risco, né, de se machucar, ou tarefas que exigem atenção porque um erro pode ser um cálculo errado e isso gerar um prejuízo para uma empresa, ou atendimento a um cliente, né? Então isso é especialmente preocupante, né, neste ambiente de trabalho aí que a gente fala, porque a nossa capacidade de resolver problemas complexos é fundamental. E aí olha que paradoxo, meu amigo. E você que acho que você vai chegar no mesmo pensamento que eu, a gente não combinou isso, acho que você tá pegando a mesma coisa que eu ia falar, cara, só pra gente brincar. Vamos lá, qual é o paradoxo? Não, acho que não, mas o seu também, eu tenho certeza que vai ser muito importante. De um lado, a gente tem um mundo muito mais complexo, né? E de um outro lado, a gente tem mentes que estão menos complexas, né? Porque a gente não está trabalhando o nosso cérebro para encarar problemas complexos. E a gente vem com tecnologias que a gente acha que vão substituir a nossa análise desse mundo complexo. E aí a gente fica nessa querendo substituir e deixando de treinar o nosso cérebro para esses problemas complexos, porque o mundo vai ficar cada vez mais complexo. Então, para problemas complexos, soluções complexas, e soluções complexas exigem mentes que entendam, saibam analisar e entregar essas soluções complexas para o mundo complexo. Então, é um grande paradoxo isso, né? Mas me fala o teu aí também, que eu estou curioso. Rapaz, é totalmente complementar ao teu, porque nós somos sinérgicos, eu e você, né, cara, nessa história, tá? A gente acaba indo pros mesmos lugares, o mesmo pensamento. É engraçado, né, cara? Quem produz a doença também produz a cura, né, cara? É um looping esquisito, porque é o seguinte, a gente falou no episódio passado de uma internet abastecida por inteligência artificial, que vira a tal da internet morta, e cria um excesso de informações totalmente superficiais, cada vez mais padronizadas, cada vez mais inclusive com fake news, com coisas que não são verdade sendo geradas o tempo todo. E no momento que eu tenho pessoas que não têm complexidade para raciocinar, a que elas se referem, ao que elas vão recorrer como ferramenta para complementar isso? A inteligência artificial. Então nós vamos usar o mesmo remédio para fazer um looping dessa história. Então a partir do momento que a gente tem um time que não tem competência, às vezes, para fazer uma resposta, uma conversa com o cliente, nós vamos usar a IA, ou seja, que é a mesma empresa, a mesma ferramenta que está, né, contaminando o mercado negativamente, falando como a gente brincou aqui no episódio passado, para resolver o problema. Cara, é uma loucura. Estamos apagando fogo com fogo. Cara. Isso é importante, né? E o nosso querido varejo, né, acaba também se comprometendo, porque essa questão se torna muito crítica, né? Imagina que uma equipe precisa lidar com o atendimento ao cliente, gestão de estoque, informação de preço, experiência do cliente, ou mesmo planejar estratégias de marketing, o próprio desenvolvimento do modelo de negócio, entender comportamentos do cliente, analisar dados que a gente tem falando, mas ao mesmo tempo que eles precisam resolver isso, eles estão consumindo dados, informações, conteúdos que não agregam em nada. E eu não estou dizendo que a gente tem que estar fora do trabalho consumindo material que nos ajude a raciocinar e tal, de trabalho, mas é muito importante que, por exemplo, se você lê um livro e você está ali tentando entender o livro, se aprofundando no livro,
você está exercitando uma área do cérebro que é importante ao ser utilizada no trabalho. É importante esse equilíbrio entre trabalho e... A questão é que, mesmo no trabalho, as coisas estão chegando de maneira muito rasa, e quando a gente sai do trabalho, a gente continua se alimentando de coisas que não estimulam o nosso cérebro a entender, analisar a complexidade e encontrar a melhor solução viável naquele momento. Então, é muito comum hoje a gente travar porque a gente não sabe mais o que fazer, né? Porque a gente não tem mais a gente diz as mãos calejadas, né? O calejo, o ter a experiência, o know-how, o saber fazer, porque a gente está se esquivando dessas atividades e tendo cada vez mais dificuldade nelas. Né? E você sabe que uma das coisas que eu usei para tentar remediar isso é exatamente esse caminho que você falou. Ao longo desse ano, eu dei uma pausa de livros técnicos, né? E comecei a mergulhar em livros de suspense, né? E foi o que eu fiz para começar a ter mais profundidade. Eu pegava um livro técnico, demorava 2-3 meses para terminar um livro técnico, um livro, né? De coisas, de mercado e tal. Demorava, porque não é, a gente está quase assim se forçando, quase como uma tarefa de casa, né? Não é aquela coisa que a gente lê pelo agradável e tal. Então eu comecei atrás de outras leituras para quebrar um pouco esse modelo e para me aprofundar. E aí consegui ler alguns livros aí ao longo desse ano, tá sendo bem bacana essa experiência para mim. Li 10 livros, mais de 10 livros esse ano, era difícil fazer isso, cara, ao longo do ano, cara. Então assim, tô lendo bastante, até porque essa nossa rotina ali, todo tempo em avião, aeroporto, cara, precisa ter alguma coisa para não tem jeito. Quebrar um pouquinho o modelo, mas isso me deu mais foco. Isso é um fato. Então pode ser um caminho, sair um pouco, mudar as coisas, mas a gente vai falar daqui a pouquinho para vocês de caminhos para você identificar produtividade do time por aí, certo, meu amigo? Certinho, só antes da gente ir para os nossos apoiadores, eu entrei numa livraria aqui numa cidade pequena aqui, chamada Winter Garden, e eu lembrei muito de você, né, que você adora ver essas livrarias, né, ainda lutando, sobrevivendo e tudo, e lá a gente conversou com duas vendedoras lá e tinha um painel com uma disputa de quem mais lê livro, né? E aí tinha uma menina que é funcionária, tinha lido 81 livros já até agora. Tu imagina, ainda tem gente assim, isso é muito interessante. E no meu caso, né, você compartilhou o que é que você faz. Por exemplo, ao ir surfar, eu trabalho muito nessa questão da minha ansiedade, da agilidade, porque às vezes você tá lá, você tem que ter paciência para esperar a onda perfeita para você surfar, às vezes não tem onda, você tem, e você tá ali, você não tem celular na mão dentro da água. Diria então Medina na Olimpíada, né? Nossa senhora, eu diria, uma ondinha para ele teria resolvido o problema. E a mesma coisa o tênis, a paciência de não querer estourar a bola toda hora, então de jogar para um lado, a estratégia. Então eu tenho utilizado também o tênis, a meditação, que, poxa, toda hora a cabeça está indo no lugar, você tem que trazer de volta, e isso tem me ajudado um pouco, mas é um desafio bem complexo. Né? É um desafio, e vamos lá. Para ajudar você a matar esse desafio do brain rot, esse termo que talvez você nunca tinha escutado, matar no teu dia a dia mais do que você imagina. A gente vai lá agora para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Varejo Cast Tendências e Pendências dessa semana. Está com dificuldades para planejar as escalas da sua equipe? Com o WFO você cria escalas personalizadas e organiza tarefas conforme a rotina e a demanda da sua empresa. Nossa solução ajusta a força de trabalho de acordo com o fluxo de operações, garantindo que sua equipe esteja sempre onde é mais necessário. Para saber mais, procure o WFO nas redes sociais e veja como ele pode transformar a gestão de equipes. Importar da China nunca foi tão fácil. Com o container compartilhado China Gate da Importação Digital, você dobra seus lucros todo mês. Tarifas a partir de $250 por metro cúbico. Cuidamos de toda a papelada e armazenamento. Negocie com seu fornecedor, nós cuidamos da logística. Simulação de custos em até 48 horas e anuidade de apenas R$ 1.500. Importe quantas vezes quiser de até 5 fornecedores diferentes. Acesse chinagate.com.br e embarque hoje mesmo nessa jornada de sucesso. Compradores, aumentar a taxa de conversão do seu e-commerce e atingir novos mercados? Então você precisa conhecer a solução do PayPal para empresas. Torne a experiência de compra online mais rápida e eficiente. Permita que seus clientes estejam à frente das tendências do mercado e proteja seu negócio com uma solução mais segura e fácil de usar. Empresas e consumidores no mundo todo usam PayPal. São mais de 400 milhões de clientes ativos globalmente, em mais de 200 mercados.
pagamentos, confiando em uma experiência de mais de 20 anos. PayPal, muito mais que uma carteira. Acesse o site www.paypal.com/br e descubra como o PayPal pode ajudar o seu negócio a crescer. Ah, não esquece de mencionar que você ouviu a chamada aqui no Varejo Cast. Varejista, está precisando de uma solução completa para gerenciar seu negócio? Cigam é a escolha certa para o seu sucesso. Um sistema completo que abrange desde o atendimento ao cliente até a gestão do negócio, além de recursos especializados para o setor. Acesse painéis de indicadores e tome decisões estratégicas com base em dados precisos. ERP Cigam, a escolha inteligente para o varejo. Acesse www.cigam.com.br. Tem link no descritivo. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. A Wake é uma empresa de tecnologia que ajuda varejo e indústria com soluções digitais integradas para toda a jornada de consumo. Temos 3 unidades de negócio: e-commerce de alta performance, experiências comportamentais com dados adicionáveis e influenciadores com mais de 10 anos de dados. Marcas como Shop Together, Stanley, Via Veneto, Riachuelo e Marisa já pensaram grande e escolheram a Wake. E você, tá esperando o que para levar o seu negócio além? Clica no link na descrição. Muito bem, voltando aqui com o nosso episódio do Tendências e Pendências dessa semana, falando de Brain Rot, mas sempre agradecendo antes aqui nossos patrocinadores, nossos amigos aqui, para conhecer todas as empresas que apoiam o Varejo Cast, que faz o Varejo Cast chegar para você toda semana aqui, sem parar, certo? Não importa onde estamos. Inclusive, Fred está nesse momento em Orlando, certo, Fred? É isso aí? Certíssimo, estou falando diretamente de Orlando, Flórida. Não é a casa do teu sócio, né, cara? Não é a casa do Orlando, né? Podia ser também. Então, seguinte, meu amigo Caio, vamos lá agora para você que está nos ouvindo e acompanhando toda esse nosso bate-papo sobre uma consequência dessa internet morta que a gente falou, slop, esse excesso de consumo de informações que nem sempre são verdadeiras e informações que não são relevantes para o mundo e a forma como a gente tem consumido esse conteúdo. Nós estamos falando do brain rot, ou seja, cérebros apodrecidos, cérebros atrofiados, né, Caio Camargo? Então, vou falar um pouquinho de alguns sinais, Caio. Que sinais são esses, né, de que você pode ter no seu time pessoas com brain rot? Bom, o primeiro sinal a gente já começou a falar que é muito claro, né, cara? É se o teu time tá tendo uma dificuldade crescente de manter a atenção por longos períodos. Você percebe que essa atenção tá perdendo, se tá perdendo foco, se as coisas não estão acontecendo, se as pessoas estão começando a procrastinar. A procrastinação, grande defeito nessa história. Acho que até dá para usar procrastinação contra a ansiedade de maneira positiva, mas tomar cuidado quando a procrastinação ela tá afetando prazos, afetando questões ali importantes, e até é legal desse negócio do tempo, do foco, né, Fred? A gente vem do mundo que a gente aprendeu que as pessoas em aula, né, não mais do que 50 minutos. Eu acho que isso tem que ser revisto. Eu acho que mais do que 20 minutos hoje já tá difícil segurar a atenção do pessoal. Já o pessoal olha para computador, olha para celular, se perde na conversa, concorda? Concordo, isso já foi uma evolução, era os 50 minutos, aí o TED veio com os 20 minutos, né, que era o que era naquela realidade quando o TED começou aquelas mini palestras, mini conteúdos de 20 minutos, mas hoje, cara, eu acho que 5 aí já é um problema, 5 minutos aí. Mas o TED hoje tem TED de 5 minutos, né? Tem TED de 5. Forçou. Olha só que coisa engraçada, que paradoxo, cara. A gente tinha, às vezes, 1 hora para explicar um conteúdo. E a partir do momento que esses modelos de velocidade, que não, agora você tem 10 minutos. E a gente tá vendo isso em evento no Brasil. Antes era 1 hora de palestra, hoje são palestras pockets de 20 minutos. As pessoas se cansam com 1 hora o cara falando muita coisa e tal. Cara, quando você tem que condensar um grande assunto em 20 minutos, ele não tem profundidade. Ele fica raso, ele vira eu apresento um monte de bullets sem explicar qual a maioria deles. Você explica
Não, porque as pessoas estão passando por iSlop e Brainrot, mas você não vai explicar os termos, porque não dá tempo de explicar dentro de um storytelling eficiente. Né? Isso que você trouxe é muito interessante, meu amigo Camargo, porque isso talvez justifique também o excesso de pessoas falando coisas sem profundidade, porque como os tempos são menores, eu não preciso mostrar que sou profundo, que eu entendo daquele conteúdo que eu estou falando, eu simplesmente vou lá e jogo as informações. Faz sentido? Faz sentido, que é o que a gente tá vendo, né, cara? O cara bota uma foto, quase explica, aconteceu isso, os porquês que acontecem isso, as causas, efeitos, consequências. Tudo bem, tem muita gente que com muito tempo talvez não desenvolva nada muito interessante, isso é um fato, tá? Mas assim, a gente entende que quando você aperta, você não consegue, né? Tem que escolher um pouquinho como é que você vai jogar ali uma mensagem e tal. Então as mensagens acabam ficando rasas e eu acho que a gente tá vendo, inclusive, isso em evento. Vai lá e fala, vira 20 minutos de nada, né? Porque as pessoas param só comentando, às vezes pra entrar, sei lá, toda vez que a gente vai pra uma NRF, ainda tem o papo de pandemia, então num debate de 20 minutos que as pessoas levam 5 minutos só pra esquentar a conversa, você já perde tempo, perde um tempo importante pra você aprofundar. Isso acontece bastante, certo? Bastante. E aí, complementando o que você falou, né? Então, como identificar, além desses sinais bem claros de dificuldade em manter a atenção por longos períodos, a dificuldade em focar em tarefas mais complexas, né? Que aí já começa a dar aquele travamento, ou se fosse uma imagem, a fumaça começa a sair do cérebro, né, cara? A pessoa, o barulho, o grilinho, clique, né? Aquele negócio todo. Então, ou as pessoas se distraindo com muita facilidade. Outro ponto é o aumento de erros que não eram cometidos, erros simples, né? Quando a mente fica sobrecarregada com informações irrelevantes, fica muito mais difícil prestar atenção aos mínimos detalhes, né? Isso pode levar a erros bobos, mas que, como já disse o Joe Siegel, um dos gurus do varejo, foi apresentado pelo grande guru, meu guru do varejo, o Sayane, retail is detail, né, meu amigo? Então, se varejo é detalhe, eu não estou conseguindo prestar atenção nos detalhes, então esses erros podem custar muito, mas muito caro. E lembrando, não é só a galera que está na ponta atendendo o cliente, é o próprio dono da empresa, é o próprio líder, que deixa de olhar aspectos que são importantes, que podem afetar o seu negócio como um todo, reputação, relacionamento e resultados, né? Exato. Outro ponto também importante, falei de criatividade, né, cara? Lembrando, o que é a criatividade? Criatividade, por mais que pareça dom, né? Criatividade trata-se de repertório. Se eu não conheço muita coisa, dificilmente eu sou criativo, né? Se eu não tenho uma boa base de informações, se eu não estudei, eu não consigo ser tão criativo. Então, um cara, para ser um bom publicitário, ele precisa ter visto boas propagandas, ele precisa ser armado em alguma coisa. Então, se as pessoas estão recebendo informações ruins, elas vão ter um repertório fraco. E com o repertório fraco, a criatividade vai cair na empresa. Então, a gente fala, criatividade talvez não pode ser treinada, mas basicamente ela precisa de repertório para acontecer. Repertório de qualidade para que as pessoas possam produzir coisas com qualidade. E a gente vê hoje nesse mundo de tanta questão superficial, talvez resultados cada vez mais superficiais. Então, presta atenção que pode ser uma ponta importante também. Perfeito, Caio. Então agora, a gente já viu o que é o Brain Rot, de onde ele vem, a gente já viu como identificar se o Brain Rot está acontecendo contigo, com o seu time. Agora, como é que a gente pode combater o Brain Rot, meu amigo Caio? Porque aqui a gente não só fala, né, Caio? A gente mostra o como também, né? Vou deixar essa bola para você. Começando contigo, como é que a gente começa essa história aqui? Bacana, então você devolveu para mim, vamos que vamos. Uma das primeiras coisas que a gente pode fazer, né, como varejista, líder, gestor, profissional do varejo, é promover momentos de desconexão, né? Isso mesmo, né? Ou seja, momentos onde a gente possa se desconectar um pouco. Embora pareça paradoxal, né? Embora pareça contraditório, mas incentivar a equipe a fazer pausas regulares, longe das telas, longe dos cálculos, longe das atividades, da tarefa das máquinas, pode ajudar a dar aquela resetadazinha no cérebro que está naquela atividade e ele voltar com mais atenção. Faz sentido, meu amigo? Pode ser um dia você provocar uma reunião fora do ambiente de trabalho, por exemplo, vamos tomar um café ali, vamos num café, dar uma descompressão, sair do ambiente de trabalho. Eu já vi gente que tá adotando e eu acho bacana quando fala assim, ao invés de a gente conversar numa sala, vamos andar no parque aqui em volta, na praça, a gente vai conversar. Inclusive tem estudos que dizem que conforme a gente caminha, isso estimula a circulação, estimula o cérebro, isso é até bom pro brainstorm. Se é ou não, a gente se eu não me engano, ou Sócrates ou Aristóteles, a filosofia só existe caminhando, ou seja, o ato de filosofar, de raciocinar, você precisa até que os filósofos caminhavam para dialogar. Exato, olha só, boa colocação. Pior que eu só tinha uma visão moderna disso, Fred, boa, maravilha. Eu acho que outra coisa que a gente pode usar também, Fred, também
questões, a gente falou de filosofia, né? Mas alguns modelos ali de workshop que estimulem essa quebra de momento, essa criatividade, o pensamento crítico, né? Pode ser até mesmo rodas de leituras, né, cara? Por exemplo, o nosso amigo Leandro Branquinho é um cara que eu sempre vejo ele postar isso na internet. Ele tem um time lá de 10 pessoas com ele hoje. E ele vai lá, eu vejo toda semana, ou uma vez por mês lá, e tem um livro, cara. Ele vai lá e mostra o livro e tal. Eu já vi empresas maiores fazendo isso com os times. Ó, time, nós vamos ler um livro tal. Cada um lê um capítulo, explica o capítulo no outro dia. Poxa, isso é super bacana para ajudar a pessoa a buscar coisas novas, né? A gente fala, se você fica focado no negócio, só olhando coisas do negócio o tempo todo, não adianta, você vai travar. É o contrário, né? Precisa ter visão, precisa ter repertório para você conseguir focar naquilo que você precisa, né? É isso, né? Essas ações, elas podem servir como antídoto, né? Para o brain rot, ou pelo menos diminuir o seu impacto, as suas consequências. O grande lance é pensar assim, como é que eu estimulo a mente do meu time, da minha equipe. Fazer com que o ato de raciocinar, o ato de pensar, o ato de criticar, de analisar, ele não desapareça com o excesso de informações desnecessárias, rasas, ou a sua própria direção como dono de já dar o resultado pronto, né? Pela celeridade necessária. É assim que se faz, né? Então você também está criando esse cérebro inerte, vamos dizer assim. Então é fundamental despertar sempre e provocar para o raciocínio. Então, essas atividades de leitura, de workshops, também esse desconexão, sessões de meditação, desconexão do trabalho, ida para outros lugares, caminhadas, como o Caio falou. Então, tudo isso pode ajudar e muito a esse ponto. Então, é fundamental a gente pensar o que mais pode ser feito. Se você tiver dicas de como combater o brain rot, se você já esteja utilizando aí na sua vida, no seu trabalho, manda pra gente que a gente lê aqui, né, Caio? Exato, e ponto, cerejinha final no bolo dessa história aqui é que parte da liderança. Vai partir de você como líder da tua empresa, ou se você não é líder da tua empresa, se você não tiver um líder de empresa que tá quebrando esses modelos, né, não vai. Eu uso isso em inovação, eu falo inovação não sobe escada na empresa, né, cara? Então, assim, tem que ser isso, sim, tem que ser uma coisa de cima para baixo. Então, assim, esses modelos, não adianta você ter pessoas querendo sair do foco, querendo buscar alguma maneira de abrir a mente nesse sentido, e o cara do trabalho fala, não, fica aqui, é para olhar, é para fazer, é dessa forma, né? Então você não consegue estimular outras maneiras, né? Não é, também tem que ser um mundo muito aberto. E toma cuidado, viu, pessoal? O que nós estamos falando aqui não é aquele modelo de ter mesa de sinuca ou ter geladeira com cerveja, tal, que nem o pessoal do startup fez. Não é disso que a gente está falando. Pode até ser alguma coisa junto com isso, mas não é simplesmente colocar uma geladeira de Red Bull ou colocar uma mesa de sinuca que você vai quebrar o modelo. A questão aqui é informação. Como é que a gente faz as pessoas ter informação de qualidade e para não passar por esse processo de brain rot, como a gente colocou, certo, meu amigo? Exatamente. Então, o nosso papel, inclusive, aqui no Varejo Cast, é provocar você a refletir o que está acontecendo no mundo para que você consiga suas respostas complexas para um mundo complexo. E aí, aproveitando, agradecer a toda a turma que, além de nos ouvir, além de analisar o que a gente faz e colocar em prática, ainda comenta, Caio Camargo. Quero mandar um abraço aqui para Melissa MS, ela fala do episódio da Cigan, você entrevistou nossos amigos da Cigan, o varejo não pode perder venda, ela colocou assim, quando juntam empresas que a gente admira, o podcast fica incrível mesmo. Ó, que legal. Temos também aqui um comentário sobre o episódio AI Slop, a nova praga virtual. É muito interessante, outro dia quis só confirmar qual filósofo tinha escrito uma frase, e a IA disse que era da Celine Dion. Tudo a ver com como nós estamos falando agora. Você imagina que o cara chega no escritório e fala, não, foi a Celine Dion que falou isso. Não, cara, essa foi a filósofa Celine Dion, né, então... E olha só, se for um cara mais novo, talvez não saiba que a Celine Dion é uma cantora, né, cara? Depende como for, que ela pode mandar bala ainda e falar uma besteira dela. Aliás, não posso deixar também de mandar um abraço. Eu tive essa semana com a galera da ReHap lá, e um monte deles, cara. Não posso nem nomear tanta gente lá, escuta a gente, é fã da gente. Então um abraço a toda a galera da ReHap aqui, do grupo ReHap, que escuta a gente. Kids e ReHap, né, cara? Pessoal que ri e é rap, o pessoal da ReHap. Isso aí. Bora, eu aprendi com você que é porque o Ricardo. Abraço pra toda a ReHap aí, muito bacana. E desta forma que a gente encerra esse episódio do Varejo Cast Tendência Independência essa semana. Lembrando você, toda terça tem sempre Varejo Cast Tendência Independência, toda quarta tem Varejo Cast Comida, toda quinta tem Varejo Cast. Não falta informação pra você, gratuita, disponível aí no teu celular, no teu canal. Tá lá no YouTube também, além do Spotify, tá em uma série de redes. Segue a gente no Instagram,
acompanha a gente na newsletter, notícia aí que o Fred tá separando toda semana legal, além da news que sai pra gente, tá? Grupo no LinkedIn, não faltam maneiras de você estar conectado com a gente, certo, meu amigo? Não faltam maneiras de você evitar que você sofra de brain rot. E a gente é seu parceiro para que isso não aconteça jamais em você, na sua empresa e com o seu time. É isso, Caio Camargo? É isso aí, até a próxima. Valeu! Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.